gente, boa tarde a todos. Queria agradecer a todos que estão presentes aqui, em especial ao Maurício, que se dispôs a nos ajudar a divulgar, o Conexão Auditoria e a participar aqui, contribuindo com o tema de gestão de competências. É muito satisfatório para a gente ter você aqui, Maurício. Você é um parceiro do CNJ nesse período, desde que eu cheguei, tem se mostrado um grande parceiro, contribuindo, dialogando conosco, trazendo novas ideias e discutindo os temas que estão em pauta. Isso é muito importante, muito agregador. E queria deixar o registro também que o Dr. Felipe, infelizmente, não pôde vir, o Dr. Felipe, secretário de auditoria, ele segue em licença médica, agora se encerrando, se tudo correr bem, e na próxima ele deve poder já estar conosco. Mas ele pediu que eu registrasse o interesse dele em estar aqui, infelizmente ele não pôde participar, está seguindo em repouso e se recuperando para estar em breve conosco aqui. Bom, feito isso, Amanda, por favor, acho que a gente pode iniciar para o quarto, então, Conexão Auditoria com o Maurício, sobre gestão de competência. Boa tarde a todos e a todas assistindo a gente de casa. Meu nome é Amanda, sou coordenadora aqui da Coordenadoria de Gestão do Sistema de Auditoria Interna. Vou só passar uns recados iniciais antes da gente começar o evento. Para quem ainda não tem familiaridade com essa funcionalidade do Teams, a gente tem opção de que vocês interajam com o palestrante e com as demais pessoas que estão assistindo, usando esse recurso aqui de PIR, onde tem esse ponto de interrogação. Então, vocês clicam aqui, ele vai abrir essa parte onde vocês podem inserir perguntas, questionamentos, e também ver os recados que a nossa equipe vai colocar aqui no decorrer do evento. É muito importante essa participação de vocês, né, para a gente ter uma discussão aqui mais bilateral, vocês trazerem dúvidas e perguntas para o Maurício no final da palestra. E lembrando a todos que todos os eventos do Conexão Auditoria estão disponíveis no YouTube do CNJ. Vocês podem encontrar também na página da auditoria do CNJ, na parte onde tem os eventos de auditoria. Então, aqui tem o QR Code para vocês acessarem diretamente, mas fica o lembrete caso vocês queiram ver as edições que já passaram, ou então essa edição que está acontecendo agora vai ficar disponível lá também para vocês assistirem depois. Sendo dados esses avisos, vou chamar o Maurício aqui, agradecendo novamente pela participação e por trazer esse tema tão relevante para a auditoria como um todo, né, principalmente agora nesse movimento que muitas auditorias estão fazendo para implementar o IACM e se adaptar às normas internacionais de auditoria. Então, fique com a palavra, Maurício, para fazer a sua apresentação. Boa tarde, Amanda, obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui hoje e também parabenizar pela realização do Conexão Auditoria, né, que tem a vida longa. Antes de começar a apresentação, eu queria deixar uma mensagem inicial que a prática que eu vou apresentar aqui hoje, ela já está rodando, ela já está na nossa rotina, mas é uma prática que ela está em constante desenvolvimento. Então, hoje, esse evento aqui, eu acho que é uma oportunidade importante para contar com a contribuição dos colegas, né, para que a gente possa pensar sobre esse assunto juntos e desenvolver ideias e ferramentas e procedimentos e ampliação de escopo desse tema. Então, é mais uma provocação, né, para quem não começou, para começar e também para que já tenha alguma experiência no assunto, já possa também contribuir para que a gente construa a evolução da gestão por competência na auditoria cada vez mais. Deixa eu apresentar aqui a tela.
Tudo certo aí, Amanda? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Pronto. Então, para falar de gestão por competências na auditoria, esse daqui é o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, eu vou trazer um contexto inicial para dizer, né, qual foi a situação que a gente estava e qual era a necessidade que a gente sentiu para tratar desse assunto, para dar um início a essa iniciativa, a esse trabalho, né, de construção de gestão por competência aqui na auditoria da SAL, da RT5, e passar também uma visão geral sobre referenciais de gestão por competências, e aí tanto referenciais gerais sobre o tema gestão por competências, também referenciais específicos para a auditoria interna. Depois disso, para a gente poder avançar aqui para a prática, vai ser importante a gente frisar alguns conceitos básicos aqui para todo mundo ficar na mesma página. E aí a gente vai para gestão por competência aqui, né? Então, vou apresentar para vocês quais são os procedimentos e as ferramentas que a gente desenvolveu e que a gente vem utilizando. Também os desafios e as lições aprendidas. Já adianto que tem valido a pena, mas a gente sempre passa, né, por muitas dificuldades. Eu acho que essa parte também é bem importante de compartilhar. Os benefícios que a gente está conseguindo perceber, benefícios já concretos e também benefícios potenciais que a gente enxerga. E quais são os próximos passos, para onde a gente pretende avançar em relação a esse tema. E aqui também eu já reforço que o trabalho de todos, a colaboração, por meio aí da coordenação do Sérgio Júlio, vai ser muito importante para isso. Então, como contexto inicial, eu trago aqui, né, a divulgação das resoluções CNJ 308 e 309. Aqui, na época, eu cheguei na então Secretaria de Controle Interno do TRT5 em novembro de 2019. Então, logo depois, foram divulgadas as resoluções e também veio a pandemia, né? Um pequeno detalhe, mas enfim, o mais importante aqui foram as resoluções 308 e 309. E aí a gente começou a reestruturar o setor, assim como diversas outras unidades que eu já ouvi depoimentos de colegas, né? Então, a Secretaria de Controle Interno trabalhava muito mais voltada para cogestão do que propriamente para atividade de auditoria interna propriamente dita, né? E acho que esse marco aí foi importante, ao mesmo tempo que foi um desafio, foi importante para trazer um caminho para a gente. E então a gente começou a aprender a fazer auditoria, né? Primeiro aquele feijão com arroz bem feito, para depois avançar para auditoria baseada em risco, mas enfim. E a gente começou também a aprender a gerir, planejar e gerir e prestar contas como unidade de auditoria. Então, nesse contexto de planejamento, na elaboração e na execução do plano de capacitação de auditoria, a gente, no primeiro momento, não teve muita dúvida assim, do que a gente deveria priorizar, quais seriam as lacunas de competência, porque o que não faltava eram lacunas, né? Então, a gente precisava aprender, como eu disse, o feijão com arroz. A gente precisava aprender qual era o papel da auditoria interna, diferenciar de uma unidade de controle interno de segunda linha, que na época a gente nem tinha clareza sobre esses conceitos. A gente precisava aprender o processo de auditoria. Então, a gente fez muita capacitação. Na época da pandemia, teve muita live, né, sobre as resoluções, sobre auditoria. Então, a gente focou muito nisso, realmente, de aprender o básico sobre auditoria interna e virar a chave de vez. Só que, com o passar do tempo, isso deixou de ser uma questão, uma prioridade, e aí a gente passou a ter que regular melhor a alocação de horas para capacitação. Então, por conta disso, a gente começou a ter mais dificuldades assim na identificação das lacunas de competência, principalmente, não que agora a gente tivesse poucas lacunas, né? Mas agora, sim, dentre todas as lacunas que a gente tinha, quais a gente deveria priorizar. E
quando a gente fala aqui um pouquinho mais adiante sobre os referenciais, aí eu vou mostrar assim, que a gente já tinha noção de gestão por competências em relação à gestão de pessoas, então a gente já tinha como ter uma noção da importância, da relevância do assunto, mas o que faltava mesmo eram critérios claros para avaliação de competências na atividade de auditoria interna. Então, a gente não sabia, por exemplo, quais competências exatamente a gente deveria trabalhar, que é o primeiro passo. Depois, a gente não tinha uma escala para fazer essa avaliação. E também a gente não tinha, até por falta de experiência mesmo, né, de pouco tempo atuando como auditor interno mesmo, a gente não tinha ideia de quais seriam os níveis requeridos para a gente fazer essa avaliação. Então, esse foi o contexto que a gente se deparou. Eu já tinha noção da importância da gestão por competências, mas eu me sentia assim, incapacitado de avançar por falta desses critérios, né? Então, esse assunto ficou na geladeira. E aí, mais adiante, eu vou mostrar a vocês assim, qual foi a virada de chave, qual foi o start que realmente me motivou a conversar aqui com os colegas e tocar essa iniciativa. Aqui eu trago alguns referenciais, né, sobre gestão de competências. Eu vou passar só um panorama aqui, uma visão geral de cada um deles. Os primeiros ali são relacionados à gestão por competência de uma maneira geral. E depois, ali, a partir do IACM para baixo, a gente vai tratar de alguns referenciais de gestão por competência para auditoria interna. E em relação à resolução 240 de 2016 do CNJ, ela é a Política Nacional de Gestão de Pessoas no âmbito do Poder Judiciário. Ela não trata propriamente de gestão por competências, mas ela já sinaliza, né, que para estruturar uma política, uma governança na área de gestão de pessoas, a avaliação e desenvolvimento de competências é essencial. E aí, o mais importante dessa norma foi que ela abriu as portas para eu tomar conhecimento desse acórdão que eu trago aqui, que é o acórdão TCU 3023 de 2013 do plenário. Esse acórdão ele fez um trabalho amplo, um levantamento sobre gestão de pessoas na administração pública federal e tratou muito sobre governança, sobre planejamento estratégico na área de gestão de pessoas e deu muito destaque também para a gestão por competência, né? E esse acórdão ele faz uma citação de um trabalho da OCDE de 2010 que diz que a identificação de competências requeridas pela organização é a base da gestão estratégica de pessoas, sendo fundamental para alinhar os processos de gestão de pessoas à estratégia estabelecida pela organização. Ou seja, a identificação de competências é uma base para uma gestão de pessoas voltadas para a estratégia e para o cumprimento da missão institucional do órgão. Esse acórdão também ele foi muito importante para um trabalho de avaliação que a gente fez aqui em 2022 sobre governança de pessoas. Embora essa parte de gestão por competência ela não tenha entrado no escopo, já acendeu ali, né, aquela luz da relevância que tem não só para a auditoria interna, mas para as organizações como um todo. Essa norma, embora ela seja anterior, né, a resolução 240, que é a política de gestão de pessoas do judiciário, ela trata da política nacional de formação e aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário. E é interessante porque no seu artigo 12 aqui, ela já menciona, né, que o CNJ, por intermédio do CEAJUDE, identificará as competências funcionais, conhecimentos, habilidades e atitude, a serem desenvolvidas nos servidores do Poder Judiciário e coordenará a construção e manutenção de bancos de curso à distância e outros recursos educacionais desenvolvidos pelos CNJs e tribunais, a fim de fomentar o compartilhamento. Então, desde 2014 também o CNJ já tinha abordado esse assunto, né, da importância do desenvolvimento de competências como uma questão estratégica do Poder Judiciário. E a partir dessa norma também, eu identifiquei aqui, vou mostrar a seguir, duas iniciativas, né? Uma é essa comunidade de gestão por competências, né? Que a ideia realmente é fazer um fórum de
troca de ideias e boas práticas sobre gestão por competências. E eu não tive a oportunidade de explorar mais ele porque eu tentei me cadastrar e não deu certo. Então, Amanda, depois, se vocês conseguirem alguma informação aí, eu confesso que eu fiquei bem curioso sobre esse portal, viu? E também tem um guia de gestão por competência no Poder Judiciário, que já é um guia de, se não me engano, de 2016, e ele traz ali não uma implementação da unidade, mas uma implementação de gestão por competência no órgão como um todo. Então, é um trabalho um pouquinho mais complexo. O modelo de avaliação que ele traz ali também eu achei que era um pouquinho complexo. Então, serviu também para reforçar alguns conceitos. Ele traz muito referencial de literatura sobre o tema. E então fica aí como referência, mas de fato, assim, não foi aquele. Ainda não deu o start para a gente começar a implantar a gestão por competência aqui. Essa norma específica da Justiça do Trabalho, eu trago ela aqui principalmente por conta desse tema. Ela traz diretrizes básicas para a implementação do modelo de gestão de pessoas por competências no âmbito da Justiça do Trabalho, de primeiro e segundo graus. Então, veja aqui que ela está dizendo o nome completo do nosso tema, né? A gestão de pessoas por competências. Você vai gerir pessoas por competências, é a base desse processo. Já esse ato aqui é um ato específico nosso, mas só para mostrar para vocês o seguinte, que desde 2022 aqui, né, a gente já tem regulamentado um programa de gestão por competências do tribunal, e o mais relevante deles para a gente é porque ele já trouxe clareza de qual procedimento a gente deveria fazer para implementar a gestão por competências, né? Que é o mapeamento das competências necessárias, a avaliação, que inicialmente poderia ser, deve ser de 180 graus, ou seja, tem que ser feita uma autoavaliação e também a avaliação pela chefe imediata do servidor que está sendo avaliado. A parte de feedback, o desenvolvimento do plano de desenvolvimento individual, PDI, que a gente ouve muito falar, né, no ECM. E também o PDG, que é um plano de desenvolvimento mais voltado para funções gerenciais. Então, desde 2022 também a gente já tem, até por conta aqui no tribunal, a gestão por competências ela ainda tem um escopo muito reduzido, até por conta de capacidade operacional, de maturidade, eu acho até também de questão de coordenação do CNJ, eu acho que isso pode dar uma melhorada também. E acabam atuando muito, focando muito no PDG, no desenvolvimento de competências gerenciais, né? Diante dessa capacidade operacional, eles acabam priorizando isso. Mas, de qualquer sorte, ele já diz ali qual é o procedimento que a gente tem que seguir. Finalmente, a gente chega aqui nos referenciais específicos de auditoria, e o primeiro, acho que não poderia deixar de ser, que é o ISM, né? Está muito focado no ISM. Eu estou participando, junto aí com a Amanda, com o Diocese, da rede de apoio, né, o projeto piloto, e aí na tabelinha ali da matriz do IACM, a gente percebe que tem a segunda coluna específica gestão por pessoas. E aí, no nível 2 tem esses dois KPIs aqui, né, sobre pessoas qualificadas, identificadas e recrutadas, 2.2 e o 2.3, desenvolvimento profissional individual. E já no nível 3, o KPA 3.4 trata de profissionais qualificados e o 3.5 da criação de equipe e competência. Então, passa a ser realmente a gestão por competências, embora ela não seja requisito necessário para a implementação, né, do nível 2. Se você já tiver um plano de capacitação, um acompanhamento, a definição do que cada servidor deve fazer e conseguir comprovar a realização dessas capacitações já atende. Mas no nível 3, a gestão por competência passa a ter um peso maior. E não só nesses KPIs, mas ao fazer a avaliação, fica muito claro que os PDIs e o modelo de gestão por competências, eles são indicados em diversas oportunidades como evidências desejáveis ou necessárias para a comprovação da existência, né, da institucionalização de várias das atividades essenciais do IACM.
O IEA ele tem também, né, essa estrutura de competências, que essa daqui é mais recente, ela já está, eu acho que o principal ponto dela é que ela já está atualizada com a, as novas normas globais de auditoria. Eu não tive ainda uma chance de explorar com muita profundidade essa estrutura, até porque o foco agora acaba sendo ESM também, né? Mas eu dei uma olhada, uma visão geral nela, que desse guia aqui prático, e tem, sim, algumas questões interessantes, né? Inclusive, algum ponto que eu vou falar mais adiante sobre os níveis de competência desejável para cada função de auditoria. Aí falando, né, do supervisor, do responsável e do membro de equipe de auditoria. E aqui eu considero, né, que foi a mudança de chave, o grande motivador para começar a implementar a gestão por competências aqui na auditoria interna do TRT5, foi a portaria CGU 2821 de 2024. Então, nos nossos grupos de WhatsApp, não lembro qual foi exatamente, nem quem compartilhou, mas a pessoa que compartilhou até hoje, sou muito grato. No momento que eu tive conhecimento dessa portaria, que eu li, aí eu falei, não, agora vai, agora dá. É uma portaria da CGU, ela foi aprovada por essa deliberação 2 de 2024, trata de gestão de competências na atividade de auditoria interna governamental, então é específica, né, para auditoria pública. E aí ela já trouxe ali aqueles pontos que a gente identificou como carência lá no contexto inicial, que são as competências básicas, técnicas e interpessoais, uma escala de referência para avaliação e os níveis mínimos de proficiência. E aí, já adianto que ele não trata aqui por função, mas de qualquer sorte ele já traz ali um norte, né, para a gente, uma baliza para a gente poder fazer essa avaliação. Além disso, ele trata aqui do procedimento, que já era o procedimento conhecido de gestão por competências, não especificamente para a auditoria interna, né, que é a necessidade da autoavaliação, da avaliação pela chefia, um pedido de revisão, que seria uma espécie de recurso, o feedback do gestor e o monitoramento dos planos individuais, dos planos de desenvolvimento individuais, os PDIs. E outro ponto interessante que a portaria fala também lá no final, no item 5, são as competências finalísticas. Ou seja, além das competências que ele traz ali, ele identifica a necessidade de cada instituição, de cada auditoria interna, mapear as competências relacionadas ao seu órgão. Então, eu imagino aqui, eu interpreto isso como algo do tipo, vamos pegar o nosso universo de auditoria e tentar transformar aquele universo em competências que precisam ser desenvolvidas para que a gente possa realizar as nossas atividades. Já adianto que isso aqui é um desafio que eu vou tratar mais adiante também, mas, enfim, a ideia é essa, né? De não só se limitar às competências elencadas na portaria, mas também de mapear as competências do negócio, né, que a gente vai avaliar. Por último, não menos importante, o modelo de mapeamento de competências do Céu de Júlio, que foi divulgado há não muito tempo atrás, e lá no modelo ele já faz uma referência à Resolução 309, né, com o artigo 69, que no processo de elaboração do PAC-AUD deve priorizar as lacunas de competências que devem ser preferencialmente identificadas por meio de avaliação de competência. Então, todo esse trabalho também serve para atender essa diretriz aqui da Resolução 309. Está aqui na capa do mapeamento e já adianto para vocês também assim, que eu acho que o trabalho que eu vou apresentar aqui está bem alinhado a esse modelo. Passado por todos esses referenciais, né, alguns que acenderam ali a importância do tema, mas não contribuíram de uma maneira muito objetiva para
para o trabalho e outros, principalmente a portaria da CGU. Então, a gente precisa fazer um resumo aqui de alguns conceitos para que a gente possa avançar para a prática, mas que todo mundo fique ali na mesma página. Então, competência, que geralmente se utiliza essa sigla aqui, né, CHA, são conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente precisa para desempenhar as nossas atividades, especificamente aqui as atividades de auditoria interna, né? Então, a competência ela pode ser uma competência técnica, que está relacionada diretamente ao exercício da atribuição, e a competência também ela pode ser interpessoal comportamental, que é autoexplicativa, está mais relacionada ali à questão de atitude, a comportamento, que são também chamadas, né, de soft skills. E a gente teve a oportunidade também, quem participou do Conbrae, eles falam muito sobre isso, sobre a importância do desenvolvimento dessas competências interpessoais comportamentais na função de auditoria interna. Tem ganhado destaque aí também, né, o tema da comunicação não violenta, de César divulgou o livro e já tive a oportunidade de ler também, recomendo. Então, em relação à competência, pode ter também a classificação, né, como gerencial, eu falei do PDG antes, mas as duas espécies principais são essas aí, a técnica e a comportamental. Outro ponto que eu trago aqui, e aí é um ponto bem relevante, é a gente saber diferenciar o que é gestão de desempenho e o que é gestão de pessoas por competência. Né? Como eu comentei antes, eu falei ali da política de gestão de pessoas do judiciário, as competências elas são a base para a gestão de pessoas. Então, todos os processos de gestão, do macro processo de gestão de pessoas, devem se basear em competências. Desde o recrutamento, no nosso caso ali pelo concurso, até a seleção, a alocação de pessoal na função de auditoria, na unidade de auditoria e nas funções de auditoria interna, e também na parte de formação de sucessores, na parte de retenção de talentos, na questão de avaliação de desempenho também, né, gestão de desempenho, tudo deve se basear em competência. Então, a gestão, quando a gente está falando aqui de gestão de desempenho, está mais voltado para um dos processos da gestão de pessoas. E, então, no momento que a gente está falando aqui de gestão por competência, a gente precisa delimitar exatamente o que é que a gente está tratando. Então, o escopo aqui que a gente vai abordar é o mapeamento e avaliação. E aí a avaliação eu destaco aqui, né, que a gente avalia para identificar lacunas. E o desenvolvimento de competências. Então, a gente vai identificar quais são as competências necessárias, vai fazer uma avaliação de cada pessoa e, a partir do resultado da avaliação, vai servir de norte para a gente desenvolver aquelas competências. Por que eu estou fazendo questão de marcar essa distinção? Porque a gestão de desempenho ela está muito voltada para resultado. Então, um dos itens ali, uma das decorrências da gestão por desempenho pode ser, inclusive, o desenvolvimento de competências. Mas quando a gente está falando ali de gestão de desempenho, de avaliação de desempenho, a gente está incluindo ali a questão do estágio probatório, né? Avaliação de desempenho para fins de estágio probatório. Se aquela pessoa vai cumprir os requisitos para prosseguir ali na carreira pública. A gente está falando da gestão de desempenho para progressão de carreira. A gente está falando também da gestão de desempenho no contexto de você estar como servidor público, demonstrar, comprovar que você está cumprindo com seus deveres legalmente previstos, né? E também na avaliação na gestão de desempenho pode haver sanção. Então, no caso mesmo de uma pessoa que não tiver um desempenho satisfatório no estágio probatório, ela não vai ser continuada de serviço público. Se essa pessoa ela não tem um desempenho satisfatório para fins de progressão, ela não vai progredir na carreira. E, eventualmente, se essa pessoa estiver ali não cumprindo de maneira clara os seus deveres legais,
de como servidor público, provavelmente ela vai sofrer ali uma sindicância ou um processo administrativo, podendo implicar em alguma sanção. Então, percebam assim, que a gente não está avaliando para eventualmente punir ninguém. A gente está avaliando para aprimorar as competências e, consequentemente, aprimorar as pessoas, né? Então, é muito importante ter essa clareza, porque isso, no começo, já pode gerar alguma confusão. Não é fácil ser avaliado, não é confortável ser avaliado. Por mais que a gente faça isso com uma comunicação clara, não violenta, que a gente dê clareza do propósito, se isso não for muito bem comunicado no início do processo, já pode gerar ali alguma resistência, algum tipo de complicação, algum desgaste desnecessário. Então, dito isso, a partir aqui desses conceitos, eu acho que a gente já pode avançar para o nosso caso concreto, né? Já falei para vocês que o ponto de partida foi a publicação da portaria da CGU. Então, a partir dessa portaria, como foi que foi realizado essa implementação? Primeiro, eu li a portaria, joguei ela no ChatGPT, na época que a gente não tinha uma ferramenta institucional de inteligência artificial. Hoje a gente tem o ChatJT da Justiça do Trabalho, mas na época não tinha, e também não tinha nada de dado pessoal que não pudesse ser tratado ali, né? A portaria estava pública. Joguei a portaria e pedi para que o ChatGPT definisse ali um procedimento, uma metodologia de avaliação e desenvolvesse também, em forma de planilha, uma ferramenta para poder fazer essa avaliação. E aí ele fez. A parte de procedimento e de metodologia já estava lá, já era de conhecimento, então não foi assim o maior valor que ele agregou, mas em relação à ferramenta ele já me deu a planilha ali pronta. O único ajuste que eu precisei fazer foi consertar as fórmulas, né? Que na prática as fórmulas não saíram, mas eu consertei ali rapidinho. Então, assim, eu acredito que se eu levei meia hora para fazer isso aqui foi muita coisa. Então, a planilha saiu, eu dei uma arrumada, formatei ela e depois, a partir dessas ferramentas, que eu vou mostrar logo agora, depois, a gente passou a seguir o procedimento que está previsto tanto naqueles critérios gerais ali, naqueles referenciais gerais, como na própria portaria, né? Que é uma avaliação 180 graus, feita pela própria pessoa que está sendo avaliada e pela chefia imediata. Um feedback, que aí nesse feedback a gente faz um alinhamento das ações que vão ser priorizadas e também as expectativas em relação a aquelas ações que a gente conversou. Aí eu coloco aqui assim como uma subtarefa, né, a parte de recurso. Por que que eu estou colocando isso? Em tese ele vira antes. Mas aqui a gente acaba fazendo essa parte de alinhamento, então o recurso já entra nesse contexto. A gente já senta para conversar. Se eu fui a chefia, né, que avaliou, eu já tenho a oportunidade de esclarecer qualquer ponto. E se foi algum outro colega que avaliou como chefia imediata, a gente senta aqui junto, discute, esclarece, e já teve hipótese da gente precisar ajustar uma nota. A gente não faz propriamente uma outra avaliação, mas a gente ajusta aquilo ali na planilha e faz um comentário, e naquele comentário ele está identificado, né? O comentário é meu, e aí a gente relata o que foi alinhado e deixa aquilo registrado na avaliação da pessoa. Depois a gente desenvolve os PDIs, e também a gente registra a partir dos PDIs, a gente joga lá no PAC Áudio as ações que vão ser incluídas como capacitação. Eu digo isso porque no PDI, ali é um guia, um compromisso do servidor com seu desenvolvimento individual. Então, não necessariamente você precisa, em algumas hipóteses, inclusive, você não vai ter uma ação de capacitação formal, mas você pode se comprometer a desenvolver aquela competência a partir da leitura de um livro, a partir do acompanhamento de um canal do YouTube que trata, por exemplo, eu aprendi, acho que quase tudo que eu sei de planilha, eu aprendi assistindo vídeo no YouTube. Então, você pode colocar ali no PDI outras formas que vão suprir aquela lacuna de capacitação
que não necessariamente vai ser um custo, porque no final você vai ter um certificado para evidenciar que você fez, né? Mas sendo, e a gente prioriza, né, que seja uma ação de capacitação, aí você necessariamente vai ter que refletir aquilo no seu plano de capacitação. Depois a gente entra no processo de monitoramento das ações, no acompanhamento periódico ali da execução dos PDIs e do PAC-Áudio, e por fim a gente presta contas por meio do RAINS. E essa prestação de contas, a gente tem um indicador específico, né, de um objetivo com um indicador específico sobre capacitação, e dentro daquele indicador ali, quando a gente vai prestar conta do resultado, a gente apresenta um relatório das ações que foram cumpridas e todo o resultado relativo a essa parte de desenvolvimento de competência. E o que é que tem de ferramenta aqui, né, para a gente operacionalizar essa rotina? A gente tem um formulário de avaliação. Isso daqui a inteligência artificial não ajudou, mas também foi rápido, foi um formulário Google. A gente tem ali os elementos, foi muito tranquilo também de desenvolver esse formulário. A planilha de apuração da avaliação e para elaboração e acompanhamento do PDI. Uma planilha do PAC-Áudio e também aqui uma planilha de capacitações realizadas, que isso até também um ponto interessante para evidenciar algumas atividades lá do IACM. E no mais, para a parte de monitoramento, é uma coisa bem simples, eu utilizo alertas recorrentes no Google Tarefas e periodicamente ele vai me lembrando, tem um link lá dos PDIs, da parte dos PDIs, eu entro, verifico, converso com cada um, alinho, tomo conhecimento se tiver tudo bem, se não tiver, a gente faz algum encaminhamento e a gente segue. Já adianto que eu passei aí para Amanda, né, Amanda, todos esses itens aqui de ferramentas que eu estou comentando com vocês, eu compartilhei. E, mais uma vez, eu lembro, não são produtos acabados e a gente conta também com a contribuição de todo mundo, né, para melhorar, para trazer outras ideias que a gente possa aprimorar essas ferramentas. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para vocês e vou simular todo esse processo que eu comentei ali. Essa foi a página, né, com os itens que eu compartilhei com vocês. Tem aqui uma orientação, é um passo a passo bem simples, de que é que isso deve ser feito. Um formulário de avaliação, aqui uma planilha, né, que é gerada pelo próprio Google Forms com o resultado dessa avaliação estruturado. Depois, uma planilha aqui do PDI, que na verdade serve para apurar o resultado da avaliação e elaborar e acompanhar o PDI. Um modelo de PAC-Áudio que a gente usa aqui para controlar essas ações e também um modelo de planilha das ações realizadas que a gente usa para prestar conta lá no RAINT. E tem aqui também a portaria, né? Mas ela está na internet, é tranquilo de localizar. Esse aqui é o formulário, tem uma referência aqui ao artigo 69, parágrafo 1º da resolução, e ele já deixa claro aqui no início, né, que o objetivo é identificar lacunas de competência para direcionar as ações de capacitações voltadas à formação de equipe multidisciplinar. Esse é o objetivo, inclusive, que está lá na nossa estratégia. Tem aqui o nome do avaliado, a escala referencial, que é a escala que está lá prevista na portaria, também está prevista no modelo de mapeamento de competências do CEL de Júlio. E depois a gente vai ter aqui, né, as questões das competências técnicas e depois de competências comportamentais. Esse daqui é a cara do formulário para responder. Cada um vai responder. Cada formulário desse é enviado para o avaliado para chefe imediato. Aí eles vão responder. Depois, só vir aqui, gerar, né, a planilha. E aí ela vai trazer já estruturadinho aqui as respostas. Eu tirei só a identificação, isso aqui foi até uma avaliação real, mas eu tirei aqui a identificação. A gente seleciona aqui, né, todas as notas. Uma coisa que eu até coloquei na orientação, mas é específico do Google Planilhas, que
quando você tenta copiar isso direto lá para a planilha de apuração, ela dá um erro. Então, o que é que eu faço antes? Eu colo o dado transposto já aqui, numa aba qualquer, ou até nessa própria aba aqui. Depois eu copio novamente e levo. Quando eu estava tentando copiar direto, ela estava dando erro, né? Então, você vem aqui para a planilha de apuração, tem aqui uma aba de notas, uma aba de avaliação, uma aba de PDI. Então, aqui na nota eu já coloco... Opa, peraí. Aqui. Então, essa primeira aba, ela simplesmente vai limpar a resposta, né? Alguém pode estar se perguntando, Maurício, por que que você não colocou no formulário logo a nota direto, para não ter que fazer isso? Porque eu acho que é importante, eu vou tratar disso um pouquinho adiante também, as pessoas terem muita clareza na avaliação do nível de proficiência que elas estão respondendo ali. Então, eu acho que é importante ter pelo menos o título do nível de proficiência para ajudar a pessoa realmente a fazer uma avaliação fidedigna, né? Depois, com essa nota já limpa aqui, a gente vai colar aqui nessa parte da avaliação, colar especial, né, porque ali é uma fórmula, então a gente cola só os dados. Isso tudo que eu estou falando está na orientação, tá? Então, vai colar aqui na parte de avaliação e automaticamente ele vai calcular aqui na coluna F a média. E se for menor do que zero, então ele vai sinalizar aqui como lacuna. E vai dar aqui a diferença da média da avaliação do avaliado da chefia imediata com o nível requerido para aquela competência que está indicado lá na portaria. Que no caso também agora, né, Amanda, a gente vai utilizar o modelo do Sérgio Júlio. A partir disso daqui, eu filtro as competências que tem lacuna, seleciono tudo e copio aqui para a aba do PDI. Então, basicamente, eu vou ter aqui as competências dessa pessoa que foi avaliada e foram identificadas lacunas e a diferença. Então, o que eu faço aqui, eu venho aqui e classifico da maior lacuna para menor. E aí a gente vai sentar para fazer aquele, chama de feedback, né? Mas a gente faz aqui um alinhamento. A gente senta, conversa, mostra, vê se a pessoa teve alguma discordância em relação à avaliação, em relação às competências que estão indicadas aqui. E, por exemplo, quando você tem aqui uma competência que está destacada, como essa daqui, de ética e comprometimento profissional, naturalmente ela já está sinalizada ali para ser priorizada. Mas às vezes você tem empate, né? Então, nesse empate aqui, às vezes você precisa também conversar com a pessoa para, dentro daquilo dali, chegar no consenso do que vai ser mais útil, do que vai ser mais interessante para ser priorizado naquele plano de capacitação, naquele ciclo de avaliação também. E aqui também é algo que a gente definiu, como eu falei, né, um processo que está em construção. A gente definiu, a primeira avaliação a gente fez no final de 2024 para o plano de capacitação de 2025. E a gente teve muita dificuldade, como fala um pouquinho também ali dos desafios, na parte das competências comportamentais, né? Justamente de ter acesso a cursos e a material sobre competências comportamentais. Então, a gente acabou priorizando, em alguns casos, competências comportamentais, mas em alguns casos a gente deixou de lado realmente porque a gente procurou e não teve referência. Então, teve alguns PDIs aqui que só teve competência técnica, né, prevista. Já nesse ano, inclusive depois de algumas falas que eu vi no Condrai, eu reforcei, né, com os colegas essa necessidade de desenvolver também as competências interpessoais.
e a gente resolveu priorizar pelo menos uma competência técnica e uma competência comportamental. E caso não tivesse alguma ação de capacitação mais formal, que aí cada um ia se comprometer também a buscar, né, uma fonte de conhecimento para suprir aquela lacuna. E aí também alguém pode estar se perguntando, né, se não é pouco você definir só uma competência comportamental, uma competência técnica, mas aí vamos lembrar também que a gente tem, quando eu mostrar ali no PAC-Áudio, acho que isso fica mais claro, a gente tem outras fontes de demanda de ação de capacitação, então para o PDI a gente vem trabalhando assim. Então, digamos aqui que a gente conversou e alinhamos que para essa pessoa a competência ética e, e comprometimento ela vai ser priorizada, a gente coloca aqui como previsto, e à medida que a pessoa for avançando aqui, ela mesma vai sinalizando, né? Vai colocando a situação aqui, se está em andamento, se está concluído, se foi cancelado, se está pendente ou se não foi priorizado. Então, não priorizado é exatamente esse alinhamento. Você tem ali competências com a mesma nota. Então, se você não vai priorizar aquilo, você vem aqui e sinaliza e, preferencialmente, você coloca uma nota, um comentário aqui dizendo qual é o motivo. Caso a pessoa tenha interesse e disponibilidade de desenvolver outras ações, mesmo essas ações não priorizadas aqui, elas vão ser o norte, elas vão servir de referência para a próxima ação de capacitação que ela deve fazer. E depois, quando ele concluir, ele vai trazer aqui um certificado, algo que eu valho. Então, a pessoa lê um livro, acompanhou lá os vídeos do YouTube, ela vai fazer um relato breve e vai juntar alguma coisa aqui para servir de evidência de que aquela lacuna foi suprida. Afinal de contas, o objetivo disso tudo é suprir as lacunas de conhecimento. É importante que isso fique registrado e documentado. Depois, né, como eu falei antes também, a gente dá preferência a realizar cursos, fica mais fácil de evidenciar com certificado. Então, a partir desses PDIs, a gente vem aqui para a planilha do PAC-Áudio. Então, a gente traz os temas, se os temas eles são relacionados às competências do PDI, da avaliação de competências, elas são previstas aqui exatamente com esse tema, e depois a gente traz aqui um detalhamento. E a ideia não é explorar a planilha como um todo, mas sinalizar para vocês o seguinte, que cada tema aqui do plano de capacitação, ela pode ter várias fontes, inclusive fontes concomitantes. Se ela vier do PDI, ela vai estar sinalizada aqui como sendo do PDI. Então, depois, se a gente quiser saber do plano de capacitação que é do relativo a PDI, é só vir aqui e filtrar. A gente tem ações de integração, que são os cursos oferecidos por tribunais parceiros, pelo CNJ, pelo CJT também, que é o nosso sistema de autoria aqui da Justiça do Trabalho. Pode vir do PA, e aí também eu vou falar um pouquinho disso depois. E também pode vir do plano de capacitação geral aqui do tribunal, que antes de divulgar a gente faz um alinhamento. Eles incluem o nosso no plano geral e a gente também consulta o que tem previsão lá para dizer o que, é que a gente tem interesse de incluir no nosso plano. E deixa eu comentar logo aqui sobre essa questão do PA. Vocês lembram da indicação lá da portaria da CGU sobre as competências finalísticas? Então, eu acho aquilo assim, é um referencial norte que a gente tem que ficar de olho, mas para a gente aqui é muito complicado a gente transformar todas as competências de negócio aqui do tribunal em competências para entrar, porque uma das maiores dificuldades, inclusive foi um dos motivos da gente não ter começado a gestão por competências antes, é que um rol exaustivo, extenso demais de competências vai acabar complicando, inviabilizando a avaliação e todo o processo de avaliação, identificação de lacunas de competências e desenvolvimento das pessoas. Por conta disso, o que é que a gente faz? Né? A gente traz para cá o que é do PDI, e aí a gente tem, digamos, uma ação que a gente vai realizar esse ano sobre a LGPD, sobre proteção de dados. A gente vai priorizar esse tema. A gente vai fazer uma ação sobre esse tema. Então, ela vai entrar aqui direto como sinalizada, a fonte dela é uma ação PA. Aí imagine que a gente tivesse lá todo o universo de auditoria, ou então, pelo menos, os macroprocessos, né? Identificados como competências finalísticas.
e a gente incluísse isso na avaliação, a avaliação já ia ficar mais complexa, já ia trazer mais dificuldade para o avaliando e para a chefia imediata também, de dar a nota sobre o nível de proficiência. Então, assim, eu acho que é algo que precisa ser muito bem pensado para a gente implementar. E a solução que a gente vem dando, não sei se é a melhor, é essa aqui. Com as competências finalísticas na prática, e aí eu não estou falando finalística necessariamente da área final, tá? Estou falando a parte de contratações, de proteção de dados, segurança da informação e também os processos da área fim do tribunal. A gente vem indicando assim, sinalizando que essa fonte é do PA. E pode coincidir que seja do PA e também tenha uma lacuna de competência identificada lá no PDI. E depois, à medida que as capacitações, né, vão sendo realizadas, elas são sinalizadas aqui também nessa planilha, mas depois a gente contabiliza aqui. A gente tem um indicador, né, que é um requisito de conformidade que é as horas mínimas de 40 horas anuais por cada servidor. Então, à medida que os cursos vão sendo realizados, a gente vai registrando aqui, vai sinalizando qual fornecedor. Essa cópia que eu fiz ficou faltando aqui. A gente tem até um banco de dados aqui de fornecedor, por isso que está dando esse erro de validação. Eu posso incluir depois, viu, Amanda? E aí a gente inclui aqui um fornecedor, quem foi que participou, a carga horária, e aqui o colega vai e junta, né, vinculado ao nome dele ali, o link do certificado. Então, à medida que você vai preenchendo aqui, automaticamente ele vai contabilizando as horas de cada pessoa, vai dando uma média, o total, uma média de horas realizadas por servidor, o total de horas e também o total dos custos, né? Sem considerar a participação de cada um dos servidores. E, por exemplo, se ele está aqui com 20 horas, né? Então, se ele fizer uma outra ação aqui, também de 20 horas, automaticamente já contabiliza aqui e já está sinalizado com a formatação condicional aqui que ele já cumpriu a meta dele de 40 horas. Então, a gente usa essa planilha e é essa planilha que serve de base para a gente prestar contas lá no RAINT do cumprimento quais foram as capacitações realizadas, quem for o público atendido, se cumpriu a meta de 40 horas, e também a gente faz uma média, né, de horas. Alguns colegas fazem mais capacitações, outros menos, a gente faz aí também essa média, que em geral é bem superior a 40 horas. Dito isso, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Vamos aqui para a parte dos desafios e das lições aprendidas. Esse item aqui eu já falei lá nos conceitos básicos, né? É que você dá clareza desde o começo do projeto de implementação. Qual é o propósito disso? Que realmente é você aprimorar as competências, servir de um critério objetivo ali para você fazer o seu planejamento de capacitação e da melhoria contínua da equipe, né? E não tem nada a ver com exposição ou com ameaça ou com qualquer tipo de intenção negativa em relação a isso. Reforço, não é fácil ser avaliado, mas quando você deixa claro qual é o propósito e a medida da execução, né, daquele processo, isso vai ficando evidente e as coisas vão se tranquilizando. Caso tenha algum, algum algum estranhamento ou alguma resistência no começo, mas é importante ter sempre essa clareza na comunicação do propósito da avaliação de competência. Depois, outro ponto também é a coerência nas avaliações e a clareza dos critérios que estão sendo utilizados ali nos níveis de proficiência. Porque quem está fazendo algum tipo de avaliação de competência percebe assim, que tem algumas pessoas que elas são mais generosas na avaliação, na autoavaliação e na avaliação, eventualmente, de algum chefiado, e tem outras pessoas que são muito rigorosas. Então, é importante que, antes de mais nada, as pessoas tenham clareza ali daquela escala dos níveis de proficiência, que é baseada ali na taxonomia de Bloom, é uma coisa bem difundida.
mas que elas leiam de preferência, à medida que for fazendo a avaliação, deixa uma PESP ali do lado, deixa a escala ali do lado para ela ir consultando. Para que essa avaliação seja o mais fidedigna possível. É uma ciência exata? Não. Da mesma forma que, quando a gente vai avaliar risco, também não é uma ciência exata, né? Você está dando mais objetividade, mas ainda assim tem uma avaliação subjetiva, mas que sim traz mais objetividade para esse processo. Esse ponto aqui da priorização dos temas do PA e do PDI foi isso que eu falei há pouco. Eu acabei dando um spoiler aqui, que é primeiro aquela questão da competência finalística e também, assim, pode haver outro aspecto relacionado a esse item, é que pode haver alguma resistência no sentido de eu tenho esse trabalho para fazer que está previsto no PA, então eu preciso me capacitar desse tema. Essa ação do PDI, eu entendo que ela não deve ser priorizada agora. Então, isso tem que ser algo muito bem conversado, muito bem alinhado, para que também a avaliação, a formação integral do servidor, com base naquelas competências de auditoria, inclusive as competências comportamentais, ela não fique de lado. Isso precisa também ser muito bem conversado, né, entre o gestor e as chefias e quem está sendo avaliado ali naquele processo. Comentei também, né, a parte das competências comportamentais em relação às ações disponíveis. Eu acredito que as trilhas de auditoria que também foi um produto já divulgado, né, Amanda, pelo Céu de Júlio. Eu acho que isso vai ser importante, gradativamente a gente ir desenvolvendo cursos e outras fontes de capacitação para atender também as competências comportamentais. Essa parte da competência e integridade aqui está muito relacionada assim, ao processo de feedback, de alinhamento e de interpretação da avaliação, que foi o que aconteceu na prática. Se vocês lerem as competências comportamentais previstas lá na portaria, e também no modelo do Céu de Júlio, vocês vão perceber que a competência integridade ela está classificada ali como competência comportamental, certo? E aí ela está dizendo lá, agir com integridade, eu estou chutando aqui, mas a lógica é essa, agir com integridade, ética no desempenho das atividades, enfim. Então, pode acontecer o seguinte, você está avaliando se a pessoa que está ali trabalhando na sua equipe, se elas têm aquela competência de integridade ou não. E é essa que eu já adianto para vocês que foi a avaliação mais sensível, a competência mais sensível de se avaliar. E para complicar ainda mais, é a nota, é o nível mínimo mais alto que é requerido. Ela precisa ali do 5. O nível 6 é NASA, né? Você tem que produzir conhecimento, ser referência no assunto, ter produção acadêmica. Então, ali, você precisa ter nível 5 para atender, para não ter uma lacuna naquela competência. E, por outro lado, a gente sabe também que a integridade acaba sendo também uma competência técnica para a gente desempenhar nossas atividades, né? Você precisa conhecer sobre o tema, você precisa, pelo menos a interpretação que eu faço, tá? Para você agir com integridade, você precisa se informar sobre o tema. Às vezes você acha que você está sendo, muitas vezes não está. Então, assim, teve essa confusão, essa dificuldade na interpretação dessa competência. A gente chegou aqui a um consenso de como ela deveria ser tratada, mas aí eu chamo a atenção também de que quando forem avaliar essa competência, pensem com carinho em como é que ela vai ser avaliada no contexto da equipe de vocês. Ou seja, pode passar uma mensagem errada de que você está dizendo que os colegas que trabalham com você não é íntegro, tá? Então, só para ter clareza também nessa avaliação, nessa comunicação. E em relação aos PDIs, acho até que no modelo que foi compartilhado, existe uma planilha só. O primeiro modelo que eu fiz também aqui, daquela avaliação e elaboração dos PDIs, eu tinha feito também uma planilha só. Mas eu percebi que
era mais adequado fazer isso em arquivos individuais. Então, cada pessoa hoje em dia ela tem o seu arquivo ali de apuração da avaliação, o resultado da avaliação e para elaboração e acompanhamento do PDI. Não é nada sigiloso, não é nada assim sensível, mas de qualquer sorte eu acho que fica um pouquinho mais reservado, né? Você vai tratando aquilo ali com aquela pessoa e ninguém necessariamente precisa ter acesso à avaliação dos outros. Mais uma vez eu falo, ser avaliado não é fácil, sempre acaba tendo algum nível de exposição e pode gerar algum desconforto. Então, essa medida aqui de gerar arquivos individuais para os PDIs também ajudam a gente a mitigar um pouco o eventual desconforto em relação a isso. Para os benefícios, né? A gente traz aqui mais objetividade, como já falei, não é uma ciência exata, mas é fato que a gente traz mais objetividade na identificação das lacunas, na priorização das capacitações. A gente dá um incentivo à formação integral do auditor interno. E eu, na conversa aqui com os colegas, né, a gente tem reuniões semanais, então eu sempre pergunto, nos encaminhamentos sobre capacitação, como é que tá sendo. E eu percebo que está tendo uma devolutiva bem interessante, assim, né, de como o desenvolvimento dessas competências interpessoais está trazendo um resultado legal. Então, quando a gente tem esse referencial de competências, a gente vai pensar numa formação integral e a gente vai mitigar também aquela tendência natural de a gente querer desenvolver as competências, e aí eu falo, inclusive, todos os contextos de conhecimento, de habilidade, de atitude, que a gente já está familiarizado, né? Então, quem trabalha na área de pessoal vai querer ali focar em legislação de pessoal, quem trabalha com TI vai querer trabalhar com dados, com TI, quem trabalha com contabilidade vai querer focar naquilo dali. Então, a gente vai trabalhando também numa formação integral do auditor para que ele possa também ampliar a sua perspectiva. E o mesmo contexto aí, né, para essas competências interpessoais que eu falei bastante hoje, e é um referencial para novos avanços. Então, em relação a novos avanços, né, pegando um gancho aqui, eu já passo a abordar esse último ponto, que são os próximos passos que estão previstos. Primeiro é desenvolver, a partir dessas avaliações de competência, as trilhas de conhecimento. A gente precisa desenvolver, a gente já está contando aí com um apoio importante do Céu de Júlio. E aí, Amanda, agora é colocar a mão na massa, né, para conseguir disponibilizar cursos e eventos sobre essas temáticas, sobre as competências interpessoais também, mais uma vez, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior de formar a equipe. Aqui eu falo que eu sou um felizardo porque a gente tem uma rotatividade muito baixa aqui na equipe, né? Mas pelo depoimento dos colegas, a gente percebe que é muito difícil formar uma equipe de auditoria por conta da alta da rotatividade. A auditoria interna é uma atividade complexa, uma atividade extremamente técnica e sensível, né? Por isso até que a gente precisa ter cuidado em relação a essas competências comportamentais, na tratativa com as unidades auditadas, com a administração. Então, é importante que a gente tenha uma referência clara de como suprir lacunas nessa área. E depois focar no ICM. Como não podia deixar de ser, tem sido um referencial importante também para a gente. E aí eu destaco aqui dois pontos, né? Que é definir os níveis de competência, os níveis de proficiência por função, pelo menos ali nas funções, né? De supervisor, que é o secretário de auditoria, o responsável e o membro de equipe. E a própria descrição dos níveis de proficiência, ela já sinaliza ali, né? Que aquela pessoa pode atuar como revisando o trabalho, se ela pode atuar compondo a equipe de auditoria. Então, depois a gente precisa parar para fazer esse nível de função, o nível de proficiência das competências, né, por cada função. E também fazer um processo seletivo baseado por competências. A gente aqui não tem nenhum processo seletivo. A Amanda já compartilhou comigo, foi, Amanda, um edital aí de CNJ para cada vaga que surge, é feito um edital aberto. Então, é uma prática bem interessante. A gente ainda não está nesse nível aqui, nem no tribunal, nem na auditoria.
Então, é algo que a gente vai ter que desenvolver, alinhar aqui com a gestão de pessoas, com a administração, como é que a gente vai fazer isso. E essa próxima página aqui, eu coloco como interrogação, porque já são pontos que não dependem tanto da gente. A gente vai depender muito de trabalho conjunto, né? Que é esse mapeamento das competências finalísticas. Inclusive, a gente parar para pensar se realmente isso não está previsto, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, no modelo de competências nosso do Céu de Júlio, ele não está previsto, mas, assim, avaliar o custo-benefício de se fazer isso. Com a percepção que eu tenho agora, eu tenho minhas dúvidas desse custo-benefício. A gente não pode deixar de capacitar nas áreas que a gente precisa, nas áreas de negócio, nas áreas finalísticas dos tribunais, mas a gente também tem que avaliar se essa forma de mapear a competência finalística, incluir isso no processo de avaliação de competências, é a melhor situação. Outra parte é a automação. A gente também já teve notícia aí do Céu de Júlio, né, fazendo um levantamento para um eventual desenvolvimento de um sistema nosso, que é uma luta antiga, inclusive nossa aqui, da auditoria interna do TRT5, a gente já trata desse assunto desde 2020. E também é um banco de talentos. Acho que essas informações de competências eventualmente podem ajudar a gente aí no desenvolvimento de um banco de talentos para elaboração de projetos e até para parte das trilhas, né, para identificação de possíveis instrutores. Então, acho que também tem esse potencial. No mais, eu queria aqui. Deixa eu parar a apresentação, pessoal. Agradeço a atenção e a paciência de ter acompanhado até aqui e eu queria deixar como mensagem final, na verdade, resgatar o que eu falei lá no começo, como mensagem inicial. Esse trabalho está sendo desenvolvido e eu acho que a relevância da apresentação aqui hoje é fomentar que todo mundo possa ver que dá, né, que dá para fazer e também a gente vai ser mais fácil se todo mundo fizer juntos e compartilhar experiências. E com essa iniciativa do Céu de divulgar o modelo de competências, eu acho que dá mais segurança também. Norte, para saber que todo mundo vai caminhar na mesma direção. Então, Amanda, Giovana, mais uma vez aí eu parabenizo pela iniciativa da trilha, do modelo de mapeamento de competências, também pela iniciativa do Conexão Auditoria e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui hoje. Nós que agradecemos, Maurício. Obrigada pela tua disponibilidade, foi super interessante. Tem perguntas, Amanda? Como é que a gente recebeu perguntas aqui do Maurício? A gente não recebeu perguntas aqui do público, mas eu queria comentar em relação ao item que você estava falando das competências comportamentais, né? Eu fui até olhar lá na trilha que a gente elaborou e realmente a gente deixou passar essa, viu, Maurício? Já vamos ter que fazer uma revisão porque realmente são competências assim, muito importantes para a auditoria interna e são meio deixadas de lado mesmo, né? A gente vê até nos cursos do IA, enfim, em outros cursos, a gente não costuma encontrar esse tipo de desenvolvimento assim, de competências interpessoais, até por conta de uma certa subjetividade que aparentemente existe, mas dentro do contexto da auditoria, como você pontuou, a gente consegue trazer uma objetividade de dizer o que é um comportamento íntegro dentro da auditoria, né? O que é um comportamento ético dentro da auditoria. E é extremamente necessário também a gente pensar nisso como se audjude, assim, como a gente vai incentivar que tenha essa padronização desses entendimentos, né? Eu já anotei aqui para a gente repensar essa parte, porque você me abriu os olhos assim em relação a esse ponto. E em relação às competências finalísticas também que você comentou, eu acho que a solução que você está trazendo realmente é interessante, por conta de que, assim, a gente tem competências gerais no tribunal que são inúmeras, né? Cada tribunal vai ter milhares de
atividades e processos de trabalho que podem ser avaliados, mas realmente a gente não precisa que todos os servidores saibam de tudo e nem que a equipe saiba de tudo a todo momento, né? Então, você focar fazendo a capacitação ali no PAA em relação ao que cada um está precisando, acho que é a melhor maneira de se tratar isso nesse momento, né? Acho que a gente começando essa discussão, a gente vai amadurecer com o tempo e a gente espera retorno de outros tribunais também que comecem a implementar, né, para ver experiências e tudo. Uhum. Mas acho que inicialmente essa solução é muito boa. Sobre isso, Amanda, eu até consultei, né, alguns daqueles referenciais aí e eu tive acesso a uma estrutura de competência do IA mais antiga. Eu até tentei resgatar ela aqui, eu não achei a tempo, mas eu achei assim, que ela era extensa demais, e aí no momento que ela ia falar de competências ali do negócio, eu já achei que ela era genérica demais. Então, coloca um macroprocesso, por exemplo, TI. Então, tá, você vai colocar uma competência lá de TI na avaliação de competência, sabe? Vai ser complicado. Então, essa solução ter funcionado, não sei se é a melhor. Como você falou, é importante que todo mundo pense sobre o assunto e à medida que novas experiências forem surgindo, né, que a gente vá trocando uma ideia e a gente possa formar uma opinião mais madura sobre isso. Com certeza. Acabou de chegar uma pergunta aqui do pessoal de casa. O TRT5 desenvolveu gestão por competências no âmbito do tribunal como um todo? E caso sim, vocês tiveram algum problema em instituir uma gestão por competências própria, específica para auditoria? Ótima pergunta, e eu agradeço, inclusive, pela oportunidade que eu me passei aqui de fazer mais alguns agradecimentos, né? Primeiro, eu queria agradecer aos colegas aqui da Auditoria Interna do TRT pela parceria, né? E por ajudar na construção desse processo como um todo. E também agradecer aos colegas da CDP, que é a unidade aqui do tribunal que é responsável por isso, principalmente o colega João César e Graziela, que a gente conversou bastante sobre esse assunto e em nenhum momento teve resistência da parte deles. Na verdade, eles ficaram interessadíssimos e apoiando, incentivando e deixando muito claro de que eles estão caminhando em um ritmo. Então, sim, tem uma gestão por competências no tribunal, mas ela tem um escopo muito reduzido, né? Ela foca muito nas competências gerenciais, e aí tem até um processo bem estruturado. Eu estou participando das reuniões do subcomitê de carreiras e competência e teletrabalho, e lá eles sempre estão discutindo quais competências devem ser priorizadas, eles sempre consultam aqui a auditoria interna como uma área estratégica para opinar em quais competências devem ser incluídas nessa avaliação geral, né, de todo mundo, dos gestores. Por exemplo, eu destaquei muito nessa parte de integridade, né, que até então não estava, e aí eu destaquei isso, a parte também para os gestores de gestão de riscos e controles internos, era algo que também não estava sendo priorizado. Então, tem, mas não tem nenhum tipo de resistência, pelo contrário, eles deixam muito claro assim, que eles estão caminhando no ritmo deles, e aí a auditoria interna tem sido consultada para apoiar nesse processo. E, ao mesmo tempo, eles têm contribuído com o nosso processo de gestão por competências individual, inclusive dando assim, né, a noção de que seria o ideal que cada unidade fizesse o mesmo processo, não só o auditor interno, mas que também não tem nenhum tipo de concorrência ou prejuízo, ou até mesmo choque de critérios ou de procedimentos. Então, a gente faz, eu participo lá, eu respondo minhas avaliações de competências, do programa do tribunal. E, em paralelo, a gente faz o nosso aqui. Eu tento deixar ele informado, assim, mas mais uma maneira de contato mesmo. Não existe um reporte formal para eles em relação à nossa avaliação de competência. Mas a tendência é que, né, no futuro, eu espero que exista algum tipo de alinhamento. Mas, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Eu estava sendo injusto aqui de também não agradecer os colegas lá. E até porque às vezes a gente sabe que a administração demora um pouco a se mover, né? Então, a gente não precisa também ficar parado como auditoria esperando, assim, o tribunal fazer É. alguma coisa, sendo que a gente pode fazer, mesmo que ali no escopo limitado, né?
dentro das nossas capacidades, mas que já tem um resultado interessante, né? E hoje o que a gente precisa é sentir a dor, né? É sentir a necessidade. E hoje a inteligência artificial ajuda muito a gente nisso. Por mais que a gente tenha ali alguma noção, você vai e bate um papo ali com alguma inteligência artificial, com o ChatGPT, ou o nosso Kiko, a gente tem usando agora, né? O ChatJT. Você fala, olha, eu quero fazer isso, como é que... Aí ele vai dando a dica, ajuda você a construir uma metodologia, a construir uma ferramenta, e foi bem isso que aconteceu. No nosso caso aqui, eu acho que foi um pouco mais rápido, porque a gente já tinha um conhecimento prévio de gestão por competência, né? A gente não é especialista, mas a gente já tinha um conhecimento prévio. Então, tudo que a inteligência artificial ajudou a gente a fazer foi fácil de validar e de ter aquela clareza de que estava no caminho certo, né? Sim, Agora, também aproveitando a pergunta que o Alexandre fez, eu acho que talvez a gente enfrente alguma dificuldade no momento de fazer o processo de seleção com base em competência. Primeiro, fazer o processo de seleção, né? Por que que a unidade de auditoria vai abrir um edital amplo com divulgação na intranet para receber servidores interessados em trabalhar na auditoria? Então, eu acho que o ideal realmente seria que isso fosse um padrão da instituição, né? Como é no CNJ, pelo visto. Então, isso é algo que a gente precisa conversar, entender também o lado da auto-administração, o lado da gestão de pessoas, e ver o que é que a gente pode fazer, assim como a gestão por competências, né? Se a gente não conseguir implementar na instituição como um todo, que é algo que vai demorar mais, que a gente possa, pelo menos, fazer um procedimento desse aqui na auditoria interna. a seleção por edital é uma coisa muito cultural, né? Acho que Uhum. depende muito mesmo da visão do tribunal em aceitar esse tipo de iniciativa, né? Mas eu acho muito benéfico, né? Quem consegue implementar, porque É, a gente a pode gente, achar pessoas que não necessariamente seriam encontradas de outras formas, né? e aí também nessa parte, né, de oportunidades, a gente tem ali, como eu falei, você trata de gestão de pessoas por competências. E aí você tem a parte de desenvolvimento, né, de pessoal, de identificação de lacunas e priorização de gestão de capacitação, mas a gente pode depois usar esse material para recrutamento, não para um cargo específico de auditor interno, né, mas como um referencial. Você vai ter um concurso, vai perguntar quais são as competências que você deseja. Olha, nossas competências são essas aqui. Então, você vai fazer um processo de seleção. Eu acho até que dá para fazer um processo de seleção com requisitos, claro que tem que ter requisito, né? Mas não necessariamente por competência. Mas o ideal é que, já que vai fazer, vamos fazer por competências, né? E você também pode ter uma questão de realocação interna, que a gente vê muito no SM, né? Da formação da equipe, de você definir níveis e responsabilidades para cada nível. É muito aquela ideia do auditor sênior, do auditor júnior. Então, da pessoa que está iniciando na equipe. E eu acho que também você ter clareza sobre as competências e os níveis de proficiência para cada nível desse ajuda muito a trazer transparência e objetividade para esse processo. Sim, com certeza. E uma última questão, assim, que eu acho que é mais desafiador do que criar um modelo, fazer planilha. Como que você vê, assim, que você conseguiu trazer o engajamento das pessoas na equipe para participar e tirar essa resistência inicial, assim, desse processo? Você percebe, assim, que, você já tinha me falado que vocês já fizeram 2 ciclos, né, de avaliação. Então, como que foi esse processo, assim, de trazer as pessoas a aceitarem essa metodologia, avaliação, como está agora, assim? Então, teve sim uma resistência inicial, mas é natural, né? É o que eu falei, não é fácil você ser avaliado. Então, e é uma prática que não é uma prática da instituição, como a gente falou há pouco. E aí, por que que a gente está fazendo isso? Então, foi todo um trabalho de conversa, mas a gente, assim, a gente está aqui presencialmente, a gente tem as nossas reuniões semanais. Então, pelo menos semanalmente, a gente ia abordando esse assunto, eu ia esclarecendo, e no decorrer do primeiro ciclo, né, de avaliação, que foi feito ali no final de 2024, depois a gente fez o acompanhamento
em 2025, eu acredito que qualquer resistência, pelo menos as resistências mais graves, assim, né, de algum desconhecimento ou de não saber o propósito exato, eu acho que isso foi superado com tranquilidade. E aí agora é isso, a gente dá seguimento e à medida que os resultados forem aparecendo, que fosse concretizando e aquilo ali entrando na rotina, eu acho que isso vai ficar cada vez mais tranquilo. E a melhor jeito de aprender a fazer é fazendo, né? Então, não tenho assim convicções sobre tudo, mas a gente vai fazendo da melhor forma e vai aprendendo com os acertos e com os erros. Eu acho que é isso, Maurício. Muito obrigada novamente, né, pela sua participação. Acho que é um tema assim que dá muito pano para manga. Com certeza, espero que o pessoal de casa também discuta e traga feedbacks para a gente aí depois. E agradeço muito assim você ter se disponibilizado a trazer essa experiência, que com certeza vai ser muito rica para todo mundo que assistiu. Então, mais uma vez também, Amanda, eu que agradeço, Giovanna, você, doutor Felipe, Alexandre, e eu continuo à disposição. Se algum colega também tiver alguma dúvida, alguma contribuição, alguma curiosidade, fique à vontade. E mesmo depois do evento aqui, né, a gente tem nossos grupos de WhatsApp, nossas redes colaborativas aí, então fico à disposição para a gente interagir. Então, só passando um último aviso para as pessoas que estão de casa, a gente compartilhou aqui no perguntas e respostas e aqui no QR Code também uma pesquisa de satisfação, caso vocês queiram avaliar o nosso evento e dar sugestões também para próximas edições, fiquem à vontade. E também, caso vocês tenham algum tema ou uma experiência da auditoria interna de vocês que vocês queiram trazer para próximas edições, fica o convite. A gente espera muito ter essa iniciativa de vocês trazerem esses temas para a gente conversar e aprender aqui juntos. A gente já tem aqui no site a próxima edição já marcada, no dia 27/2, que vai ser sobre os fundamentos da inteligência artificial, mas como a gente pretende fazer eventos mensais, então depende de vocês também trazerem temas para a gente e trazerem pessoas interessadas em participar. Então fica aqui o convite novamente e acredito que podemos encerrar esse nosso evento, agradecendo a todos que assistiram e agradecendo ao Maurício. Muito obrigada, gente. Até mais. Obrigada, Obrigado, obrigada, então. Amanda. Obrigada, Maurício. Parabéns por mais esse evento.